CPMI do INSS recebeu nesta quinta-feira um dos principais operadores do esquema que desviou milhões de aposentados e pensionistas. Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado de Senhor Careca do INSS pelo relator, permaneceu em silêncio, mas a sessão no Senado passou longe da calmaria. Quem traz os destaques é a repórter Tauane Catan. Vamos então dar boa tarde à nossa repórter, que já está aqui conosco no telão. Boa tarde, Tauane Catan. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Olá, Geisiane. Pois é, a CPMI do INSS, que aconteceu na manhã de hoje, começou na manhã de hoje e ainda está acontecendo, foi marcada por discussões, pelo silêncio do depoente, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido Careca do INSS, e falas fortes do relator. Muito boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Antônio Carlos, que está preso desde o dia 12 de setembro, a prisão preventiva, acusado de liderar o esquema de fraudes bilionárias do INSS. Em resumo, Geise, para destrinchar aqui essa comissão, ele disse ser inocente, mas se negou a responder todas as perguntas do relator, o deputado Alfredo Gaspar, sob a justificativa de que, segundo a defesa do empresário, Gaspar teria chamado ele de ladrão sem lhe dar chance de defesa. Antes das perguntas feitas pelo relator, Antônio Carlos fez a sua defesa brevemente, falou ali por pouco mais de 15 minutos, disse que as denúncias contra ele foram motivadas por mentira, inveja e calúnia. Também afirmou que foi denunciado à Polícia Federal por um antigo parceiro comercial que estava insatisfeito após tentativas de extorsão frustradas. O depoente classificou a sua prisão preventiva como uma medida extremamente grave e também com premissas absolutamente equivocadas. Ao falar da sua empresa de consultoria, a Prospect, ele disse que sempre atuou como prestador de serviços, com registros contábeis transparentes, negou o envolvimento na fraude do INSS, nos descontos indevidos, inclusive responsabilizou as associações por esses descontos indevidos aos aposentados e pensionistas. No fim da fala dele, o Careca do INSS estava ali terminando de falar e daí houve uma discussão entre o deputado Zé Trovão e o advogado do empresário Antônio Carlos, o Kleber Lopes, isso porque o relator Alfredo Gaspar subiu ali o tom e disse que Antônio Carlos é o autor do maior roubo da história do Brasil. Nesse momento, o advogado do Careca do INSS começa a discutir, tentar falar ali no meio, o deputado Zé Trovão se levanta, chega perto ali da bancada e aí começa um pouco dessa confusão. Vamos ver esse trecho, Geise. Senhor presidente, autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você, presidente, deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão, deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Bom, depois disso, o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, ele suspendeu temporariamente a reunião, depois ela foi retomada. No momento dos questionamentos, Alfredo Gaspar perguntou várias coisas, entre elas, qual seria a ligação de Antônio Carlos com a facção criminosa PCC, quais parlamentares permitiram que ele indicasse pessoas no Instituto e quantas vezes ele esteve com o advogado Nelson Williams e se há algum vínculo com o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Nenhuma dessas perguntas foram respondidas pelo Careca do INSS. Gaspar, inclusive, aí chega a fala forte dele, do relator, chegou a dizer que se houvesse prisão perpétua ou então pena de morte no Brasil, o Careca do INSS seria indicado para isso. Vamos ver esse trecho. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade, o senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos, o senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Pois é, e o relator, em um determinado momento, apresentou uma foto
do careca do INSS em uma reunião ministerial da Previdência Social, em que também estava presente o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, nessa reunião que teria acontecido em janeiro de 2023, segundo o Gaspar, 13 dias depois da posse do governo Lula. Vamos ver. Senhor careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país, quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? Senhor careca do INSS, o senhor é acostumado a frequentar ministérios. Quais foram as autoridades que abriram as portas do ministério para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Pois é, ele fez diversas provocações, né, Alfredo Gaspar, chamando o Antônio Carlos de careca do INSS, apelido que ele já disse não gostar e não aprovar, Geise. A previsão é de que Antônio Carlos comparecesse à reunião da semana passada, mas a defesa cancelou no mesmo dia a ida do empresário. Depois teve a decisão do ministro relator do caso, André Mendonça, do STF, que disse que ele não seria obrigado, né, a comparecer a essas reuniões, e houve a convocação para esta semana, convocação essa que foi aprovada, de familiares do empresário. Um dos requerimentos, inclusive, mira Tânia Carvalho dos Santos, esposa de Antônio Carlos, que teria feito movimentações financeiras suspeitas. Além dela, o filho de Antônio Carlos, o Romeu Carvalho Antunes. Portanto, ele foi obrigado a comparecer desta vez. Volto com você, Gisiane. Obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.